Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos então a mais uma leitura dos Samhitas aqui no canal Nerds Ayurveda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a leitura desse capítulo glorioso, esse capítulo divertido, que é esse conhecimento dos yantras, né? Mas, bom, vamos do início. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasritana sheshan autsukya moharatidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Bom, hoje a gente vai começar então, né, ou continuar então, até o shloka número 30, tá? Então eu vou fazer do 10 até o 20 a leitura contínua, sem pressa. Aí do 21 ao 25, metade de cada vez repetindo três vezes. E do 26 ao 30, né, um quarto de cada vez repetindo três vezes, tá? Então a gente começa a nossa leitura com o nosso Sampradhana, como é de costume. Então vamos nessa. Panchavimshati, Panchavimshati tamodhyayaha, athato yantra vidhim adhyayam vyakyasyamaha, itihasmahuratreya maharshayaha. Nana vidhanam shalyanam nana desha prabhadinam ahartumabhyapayo yastadyantram yachadarshane arsho bhagandaradinam shastraksharagniyojane sheshanga parirakshaya tatha bastyadi karmani Ghatikala Bushrungam cha Jamba Vaushtadikani cha Anekarupa Karyani Yantrani Vividhanyataha Kalpalpya Kalpayed Buddhya Yathasthulam tu Vakshate Tulyani Kankasimharsha Kaka Dimrgapakshinam Mukhairmukhani Yantranam Kuryatat cha Ashtadashangulayama Nyaya Sani cha Bhurishaha Masurakara Paryantaih Kanthe Badhani Kilakaihi Vidyat swastika yantrani mulengo shanatani cha tairdrudhairasthi samlagna shalyaharanamishyate. Deixa eu botar vocês em outro lugar, que senão não consigo ler. Kila baddha vimuktagrau sandam shaushoda shangulau Twakshirasnayupishita Lagna Shalyapakarshanau Shadangulonyo Harane Sukshma Shalyopapakshmanam Mochundi Sukshma Dantarjur Mule Ruchakabhushanam Gambhira Vrana Mamsana Marmana Sheshitasya cha Dve dvada shangule matsya talavat dve katalake talayantre smrte karna nadi shalyapaharini 11 Nadiyantrani sushirani kane kamukhani cha Sroto gatanam shalyanam yanam cha darshane kriyanam sukaratvaya kuryada chushanaya cha tadvistara parinaha dardhyam sroto nurodhataha dashangulardha nahantah kantha shalyavalokini 13 Nadi Panchamukha Chhidra Chatushkarnasya Sangrahe
Varangasya dvikarnasya trichidra tatpramanatah Varanga karna samsthananaha dairdhyanurodhataha Nadirevam vidhaschanya drashtum shalyani karayet Padmakarnikaya murdhni sadrishi dvadashangula 16 Chaturta sushiranadi shalya nirghatini mata Arshasam gosta nakaram yantrakam chaturangulam 17 Nahe panchangulam pumsam pramadanam shadangulam Dvichidram darshane vyadhere kachidram tu karmani Madhyesya triangulam chidram anguштhodara vismritam strutam ardhangulochritoodvrta karnikam cha tadrudvataha 19 Shamyakyam tadraga chidram yantramarshah prapedanam Sarvathapanaye doshtham chidra durdvam bhagandare 20 Granar budharsha sameka chidra nadyangulatvoya Pradeshini karinaha syadbhagandaryantravat. E aí, do 21 então, ao 25 meio sloka, repetindo 3 vezes. Aí eu dou uma desacelerada. A ideia, se você está acompanhando a leitura agora até o 20, você pensa, poxa, Matheus, está rápido demais, é porque talvez você não tenha lido desde o início, né? Como a gente vai desde o início, lendo, separando, repetindo pra caramba, se você está lendo desde o início do capítulo, aos poucos isso vai começando a ficar mais confortável para o seu ouvido. Eu sei que isso parece meio loucura, né? Mas a verdade é isso que acontece. Se você vai lendo, 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 sempre. Se você nunca lê, quando você para tentar ler, parece que é um mundo de dificuldade mesmo, tá? Por isso que a regularidade no estudo do sânscrito, ele é o pulo do gato, para quem estuda Ayurveda de acordo com os Samhitas, pelo menos, tá? Então vou dar uma desacelerada boa agora. Então vamos lá. Angulitranakam dantam varksham vacha turangulam Angulitranakam dantam varksham vachaturangulam. E aí a terceira vez é a mais que seria o normal, tá? Então a primeira é bem lentona, a segunda é o meio do caminho e a terceira é o que seria um fluxo quase normal, mais lento do que o normal. Angulitranakam dantam varksham vachaturangulam dvichidram gosta nakaram ta dvaktra vivrtau sukham Dvichidram gosta nakaram tadvaktra vivrtau sukham Dvichidram gosta nakaram tadvaktra vivrtau sukham Yo ni vrane ksharam madhye su shi ram shodra shangulam yo ni vrane kshanam madhye sushiram shodashangulam
योनिव्राणे क्षणं मध्ये सुषीरं षोडशङ्गुलम् मुद्राबद्धं चतुर्भिः मुकुलाननम् मुद्राबद्धं चतुर्भीतमम्भोजमुकुलाननम् मुद्राबद्धं चतुर्भीतमम्भोजमुकुलाननम् चतुष्षलाकमाक्रान्तं मूले तद्विकसिन्मुखे चतुष्षलाकमाक्रान्तं मूले तद्विकसिन्मुखे चतुष्शलाकमाक्रान्तं मूले तद्विकसिन्मुखे यन्त्रे नाडीव्राणाभ्यङ्ग क्षालनाय षडङ्गुले यन्त्रेणादिव्राणाभ्यङ्गक्षालनाय षडङ्गुले यन्त्रेणादिव्राणाभ्यङ्गक्षालनाय षडङ्गुले बस्ति यन्त्राकृति मूले मुखे ङ्गुष्ठा कलायखे बस्ति यन्त्राकृति मूले मुखे ङ्गुष्ठा कलायखे बस्ति यन्त्राकृति मूले मुखेङ्गुष्ठाकलायखे अग्रतो कार्णिके मूले निबद्धमृदुचर्मणि अग्रे तो कर्णिके मूले निबद्धमृदुचर्मणि अग्रतो कर्णिके मूले निबद्धमृदुचर्मणि 25 Dwara Nalika Vodkodare Dwara Nalika Nalika Vodakodare Dwidwara Nalika Nalika Vodakodare Dhuma Bastya Di Yantrani Nirdishtani Yatha Yatham Dhuma Bastyadi Yantrani Nirdishtani Yathayatham Dhuma Bastyadi Yantrani Nirdishtani Yathayatham. Agora do 26 até o, é isso mesmo, 30, a gente vai um quarto de cada vez. Triangulasyam bhave chrungam
Triangulasyam bhave shrungam. Triangulasyam bhave shrungam. Chusha Aneshta da Shangulam. Chushaneshta Shangulam. Chushaneshta Shangulam. Agre Siddhartha Ka Chidram. Agre Siddhartha Ka Chidram. Agre Siddhartha Ka Chidram. Sona Dham Chu Chu Ka Kruti. Chu, longo, chu, curto. Chu, 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 chu. Só pra vocês verem aqui. São dois U's diferentes, vocês conseguem ver? Um tá aberto para baixo e o outro U tá aberto para cima. Tá? Quem não estuda não está entendendo nada, né? Mas tudo bem. Também não estaria aqui, né? Sunadham chuchukakriti. Sunadham chuchukakriti. 27. Siadvada Shangulo Labo Labuhu Nahitvastada Shangulaha Buhu. Esse refa que está lá em cima, ele é um visarga que está aqui, que eu tenho que dividir ele na hora que eu for fazer a leitura. Então fica assim, ó, tá? Siadvada Shangolo Labuhu. Siadvada Shangolo Labuhu. Vou juntar de novo. Nahe Twashta da Shangolaha. Nahe Twashta da Shangolaha. Nahe Twashta da Shangolaha. Chatu Striangula Vrtasyaha. Tá escrito Syo, mas a gente tem que quebrar o sandhi, tá? Chatustriangula Vrtasyaha. Chatustriangula Vrtasyaha. Dipto Nta Shleshma Rakta Hrt. Diptonta Shleshma Rakta Hrt. Diptonta Shleshma Rakta Hrt. Tadva Dhati Hita Gulma. Tadva Dhati Hita Gulma. Tadva Dhati Hita Gulma. Vila Yona Mane Cha. Vilayona Mane Cha. Vilayona Mane Cha. Shalaka Kyani Yantrani. Shalakakyani yantrani. Shalakakyani yantrani. Nana karma kriti nicha. Nana karma kriti nicha. Nana karma kriti nicha. Yatha yoga pramanani. Yatha yoga pramanani. Yatha yoga pramanani. Tesha meshana karmani.
Teshameshana karmani. Teshameshana karmani. Ubhe gando pada mukhe. Isso aqui deve ser um chá. Calma aí. Deixa eu conferir isso aqui, porque eu tenho a sensação de que eu escrevi errado quando eu fiz isso à mão. 29, 29. Zararam. Ubhe Gandupa Manduke. É isso mesmo. Tá certo. Gandupad. Ubhe Gandupa Damukhe. Ubhe Gandupa Damukhe. Sroto Pya Shalya Harini. Srotobhya Shalyaharini. Srotobhya Shalyaharini. Masura Dala Vaktre Dwe. Masura Dalaka. Masura Dala Vaktre Dwe. Masura Dalavaktre Syata Mashta Na Vangule Syata Mashtana Vangule Syata Mashtana Vangule. Ai, ai, ai. Foi, hein? Todo mundo vivo? Então tá, espero que sim. Quando vai chegando mais pro final do capítulo, o bicho vai ficando, né, mais brabo. Mas é isso, estamos andando, hein? Então, a gente tá basicamente fazendo listas e mais listas infinitas de instrumentos, né? E estamos aproveitando para treinar nosso sânscrito e nossa gramática, né? No final das contas, porque a maioria dessas coisas aqui não é tão útil assim para a sua prática clínica. E paramos no shloka número 30, né? A gente parou aqui. Então, segunda metade, né, na verdade, do shloka número 30, é isso mesmo. E o início do shloka número 31, eles dizem o seguinte: O Bhaute Shamshoda Shadwada Shangulau. Ah, é porque ele começou antes. Ele começou no Shankavashat. Cadê o Shankavashat? Gente, eu simplesmente não transliterei isso. Siavangule. É, eu simplesmente não transliterei. Então a gente vai transliterar agora. Desculpa, não era essa a ideia, mas. Shankavashad. Tá tão difícil. Shar. Pronto. Shankavashatu bhaute shamshodashadvada shangulau. Vyahanehi Palnavaktrau. Então é isso. Então, primeiro de tudo, Shankavaha Shat. Tá? Então a gente tem Shat, né, o número 6. Seis instrumentos, eles são shankos. Shankavaha é o plural de shanku, né? Para vocês que estão estudando aí a conjugação, né? Nominal. Então, shanku significa, como é que fala isso em português? Gancho. São seis tipos de ganchos que a gente tem como instrumentos. E aí ele começa. Ubhautesham Shodasham Ubhautesham Shodashadwada Shangulau. Então, dentro desses shankos, desses ganchos, a gente tem dois. O bhau é ambos, né? É uma palavra que ela sugere que tem duas coisas acontecendo. Então, tem dois deles, te, sham, e é deles, né? É o tat no Shasti Vibhakti Bahuvachan, isso aqui, né? O possessivo plural. Então, deles dois,
né, tem pelo menos um dele que tem uh, Shada Shangulau, ele tem 16 centímetros, 16 ângulas, digamos assim, e o outro Dwada Shangulau, então Shad Dwada Shangulau. Então, um tem 16 centímetros e o outro tem 12 centímetros, digamos assim, tá? Para que que eles servem, Mateus? Eu sei, você está morrendo de curiosidade. Eles servem para Vyuhane Ahipana Vaktral. É para isso. Vyuhana. Vyuhana significa que você vai organizar os tecidos depois que você fez algum tipo de incisão ou que eles estão. A pessoa sofreu um acidente, imagina, então causa os órgãos internos dela. Aí você tem uns ganchos para juntar esses tecidos aí, olha que delícia, né? E eles são parecidos com Ahi, Pana e Vaktra. Eles são parecidos com uns. Como é que fala isso? É a cabeça de umas cobras. Funciona? Eu acho que é isso. É a partezinha que tem assim, em cima da cabeça da cobra. Ela tem é, formatos diferentes. Então, são ganchos com formatos de ângulos diferentes e eles têm tamanhos diferentes também. E eles servem para Virhana. Tá? Então, se você fez uma incisão, por exemplo, num paciente para fazer uma cirurgia, você cata esse gancho para você poder juntar essa incisão. A gente faz isso na prática hoje em dia, cirúrgica também. Tá? Na hora que você vai suturar, né, por exemplo, o paciente. E não são só esses chancos, não. Tem mais gancho aí pela frente. E aí ele continua, né? Então ele falou: Vyahana hi pranavaktral dwausha dwada shangulau. Vocês já estão acostumando com esse negócio, né? Angulau, dasha, dwada, shangulau. São as medidas, né? Dual tem dois. Tem mais dois, né? Chalake Sharapunka Sial. Ele está fazendo ao por causa da conjugação nominal disso e da concordância, né, do adjetivo com substantivo e tal e tal. Então, ele está dizendo, tem dois caras, mais dois. Se você chutar, você acerta. Um deles é da Xangulau, 10 centímetros, e o outro é do da Xangulau, 12 centímetros. Tá? E eles são usados para fazer chalané, é parecido, imobilização. A gente quer segurar alguma coisa no lugar. O ásia dele, charapunca asial. Asia é a boca. A boca deles, né, desse gancho, lembra um charapunca. Charapunca é a ponta de uma flecha. Então você tem que pensar, né? Você nunca viu uma flecha na vida, de repente pensa num filme, né? No Vikings, alguma coisa assim. Então tem aquela ponta da flecha, como se fosse um triângulozinho, né? Então ele tá dando mais uma ideia para você. Tem uns que tem, parece uma cabeça de serpente, tem uns que são cabeças de serpente diferentes, tem um que parece uma flecha, a ponta de uma flecha, que é esse cara aqui. E aí ele continua, né? Chalaneshara Punka Siao Aharye Bardi Shakruti. Então ele ainda está nos ganchos, né? São vários ganchos diferentes. Esse outro gancho aqui, na verdade, mais outros dois ganchos aqui, eles servem para fazer Aharani, né? Então, Aharana, Ahari, Rie, né, como está escrito, mas é Aharanã, né, o nome do negócio, que a gente chama de extrair. A gente já usou essa palavra antes nesse capítulo. Então você usa ele para fazer Aharana, para você extrair alguma coisa, tá? E eles dois, eles têm Badishakruti. A Kruti, a gente já viu essa palavra, é o formato, né? Ele tem formato de Badisha, tá? Badisha é um tipo de gancho que a gente usa para pescar. Então é parecido com um gancho de pescaria. Até agora os ganchos não eram bem ganchos de pescaria, mas esse é. Eu imagino que seja uma coisa meio assim, né? A gente tem uns diferentes hoje em dia. Então ele é similar a um gancho que você usa para pescar. E aí ele continua no sloka número 32. O sloka 32 diz o seguinte:
Natogre Shankuna Tulyo Garbha Shankuriti Smritaha Ashtangulayatasthena Murdhagarbham Harit Striyaha. Então agora a gente está entrando no gancho que ele é obstétrico, ele é para o Striyaha. Garbham, que é uma palavra que significa, né, o feto, ou a garbhini é a mulher grávida, Stri é a mulher. Então você já tem algumas dicas aqui de que o assunto é algum gancho usado na obstetrícia, o gancho usado para a saúde feminina, né, para a ginecologia. E aí ele é um instrumento que ele também tem essa cara, né? Ele é um shankuna, ele tem cara de shanku, ele tem cara de gancho, né? Ele é parecido com um gancho, tá? Por que que ele é parecido com um gancho, né? Nataha agre. Nata agra, agra é a ponta, como a gente já viu um milhão de vezes. Nata significa que ela tá torta de alguma forma. Então ele é tipo um gancho, ele tem a ponta dele meio tortinho e ele é chamado, não é à toa, de Garba Shanku. Ele é o shanku, o gancho usado de forma obstétrica, digamos assim, usado para garba na hora do parto ou para alguma coisa relativa à mulher que está grávida. Esse cara, Iti Smrutaha, você tem que conhecer ele. Smruta é a sua memória, Iti é como você está dizendo assim, ele, né? Isso aqui você tem que saber, você tem que memorizar. Ashtangula Yatastena, isso aqui é um Trutya Vibhakti Ekavachan, né? O instrumental singular, né? Então você vai usar isso aí e ele tem 8 ângulas em Yatha, né? Yatha é o comprimento dele, tá? E ele é feito para quê, né? Murdha Garbham Harit Striyaha. Então você vai extrair, não é uma figura, não é uma imagem bonita que eu vou fazer agora, né? Mas você vai extrair o Garbha, o feto, que por algum motivo ele provavelmente não venceu, ele não sobreviveu. Aconteceu alguma coisa ali e você está tendo que tirar esse feto de dentro da Garbhini. E aí ele é feito para isso. A gente tem um gancho para fazer isso. É meio feia, né? A imagem ela é feia, mas a medicina ela não é sempre bonita mesmo, não. Então, se o feto está dentro do corpo da mulher, Murdagarbharana, então ele não está vivo, provavelmente, ela perdeu o bebê, você vai ajudar a extrair isso com esse gancho, né? Com esse Garbha Shanku, especificamente. Ahn, deixa eu tirar isso aqui. E aí, primeira metade do shloka número 33, ele diz o seguinte. Ashmarya Haranam Sarpapana Vadvakramagrataha. Então a gente tem esse Shanku aí, mais um, né? Mais um tipo de gancho que ele é especificamente para Ashmarya. Tem uma doença que chama Ashmari. A palavra Ashmari significa pedra, literalmente. Pedrinhas normalmente que são pequenas. Essa doença, o Ashmari, são cálculos que acontecem dentro do nosso corpo. E aí você pode pensar aqui, por exemplo, no cálculo renal, né? A pedra nos rins, como as pessoas chamam, né? A gente chama de Ashmari dentro do Ayurveda, tá? Então você também pode fazer Ashmarya Haranam. A palavra Harana a gente já viu algumas vezes. A extração do Ashmari, do cálculo renal. Olha só, não deve ser gostoso isso, né? É Sarpapana Vadva Krama Agrataha. Então, o agra, a ponta desse shanku que você vai usar, ele é vakra. Vakra tá aqui no meio. Vakra significa que ela é torta, já vimos isso também. Ele é torto igualzinho um sarpapana. Sarpapana, que essa palavra a gente também já viu, é como se fosse a cabeça de uma cobra. Eu tô chamando de cabeça, mas não é bem a cabeça. É como se fosse é que eu não sei o nome da fisiologia da cobra para dizer para você, mas é o topo da cabeça da cobra, digamos assim. Ele é meio tortinho. Esse aqui também, ele é nesse formatinho, tá? E ele é feito para Ashmari Aharana, para você extrair o Ashmari. Você ainda não vai aprender a fazer nada disso, ele só está te apresentando os instrumentos para que eles servem. Segunda metade do 33.
ele diz o seguinte: Sharapunkha mukham dantapatanam chaturangulam. Algumas dessas palavras, aos poucos, você já deve estar. Sharapunka, Matheus já falou essa parada hoje. Já falei. Então, agora a gente tem mais um. E esse aí, olha que delícia. Ele é um danta. Danta é fácil de lembrar. Danta é dente em sânscrito. Dantapatanam. Ele é usado para você fazer dantapatana, para você arrancar o dente da pessoa. Se você está precisando extrair o dente de um paciente, esse é o chanca que você utiliza. E ele é um Sharapunkamukam, a gente já viu. Ele na ponta dele, ele parece uma flecha, a ponta de uma flecha, né? Então ele parece uma ponta da flecha e a ferramenta odontológica de hoje em dia, ela é parecida com isso aqui mesmo, para extração. Tem lá um probe, né, que a gente usa específico para isso. Então, a ponta dele parece a cabeça de uma flecha e ele é usado para Dantapatanam, para arrancar dente, e ele é Chaturangulam, ele tem 4 centímetros, 4 ângula de comprimento. Ele continua a primeira metade do 34, ele diz o seguinte: Karpasavihitoshnisha shalakah pramarjane. Então, esse shalaka agora, né, shalakaha, é um grupo de shalakas, está no plural. São shalakas, então são sondas ou são instrumentos não cortantes, que eles são eles são feitos para a gente fazer algum tipo de limpeza. Eles são feitos para você. Acho que é para limpeza é o melhor jeito de falar, porque eles são Karpasa Vihita Ushnita. Karpasa Vihitoshni Shaha. Então, esse cara, ele tem uma bola de algodão na ponta dele. É isso que significa isso aqui. É como se fosse uma cobertura de algodão na ponta e eles são usados para shad, para marjané, para você fazer higiene, para você limpar alguma coisa, tá? Então pensa aí num cotonete, é tipo mais ou menos uma, a ideia é a ideia de um cotonete. Segunda metade do 34, ele continua. Payavasana durarte dve da Shadwada Shangule. Então, de novo, temos mais dois due, temos dois due, que têm comprimentos diferentes, dasha, duada Shangule, então um de 10 centímetros e um de 12 centímetros. E eles também são usados aqui, estamos falando do campo semântico dos instrumentos de limpeza, talvez agora o de higienização, é melhor do que limpeza, de higiene, né? Então, esse cara aqui, ele faz Payavasana Durarte. Então, o asana é a parte anterior. O dura é a parte posterior. Então, asana durarte, a parte da frente e a parte de trás, tá? Principalmente de paio. Paio é o reto. É o reto. Vocês sabem o reto, né? Tem o ânus e tem o reto. Então você usa isso aqui com 10 centímetros ou 12 centímetros para você fazer a higienização da parte anterior e da parte posterior de paio, do reto. Isso aqui é como fala isso em português? Respectivamente. Tá? Então, da Shangula, o de 10 centímetros, é para asana, para a parte anterior, e o do Adashangula, o de 12 centímetros, é para a parte posterior, para a higienização de partes diferentes aqui. Super útil para sua vida, foi para isso que você veio hoje. Primeira metade do shloka número 35, ele diz o seguinte: Dveshat saptangule grane dve karnashtanavangule. Então tem um monte de angule, bangule, angule, né? Então estamos falando de novo de comprimentos. Temos mais dois, de novo, dve. Esse capítulo é ótimo para treinar. Dve. Um deles é Shad Sapta Angulé, um é Shad Angulé e o outro é Sapta Angulé, então 6 centímetros e 7 centímetros. E eles são usados grané nas suas narinas.
Eles são algum tipo de ferramenta, de instrumento que é usado bem nas narinas. É um chalaca, como se fosse um espéculum ou alguma coisa que você usa no nariz. E tem dois outros, due, karna, que são usados nos ouvidos. Asta navangule, de 8 e 9 centímetros, tá? Então, instrumentos para o nariz e dois instrumentos para os ouvidos, cada um com tamanhos diferentes. Segunda metade do 35 ele diz Karna Shodhana Mashvatha Patra Prantam Sruvananam. Então, de novo, mais um aí para a gente fazer limpeza, higiene. Karna Shodhana. Karna é o ouvido, Shodhana é a purificação, é a limpeza dos ouvidos, né? Esse que você vai usar, que está ali em cima, para você fazer limpeza, higienização nos ouvidos, ele tem uma peculiaridade. Ele é Shwata Prata Prantam. Então, o pranta dele, a margem dele, a borda dele, ele parece um Ashwata Patra. Ele parece uma folha. É como se fosse uma folhinha. E o anana dele parece um sruva. Sruvananam. Né? O anana é a boca dele, é a frente dele, tá? E ele parece um sruva, que é como se fosse um. Sruva em português, como é que fala, meus amores? Não faço a menor ideia. Eu não tenho esse vocabulário, mas o Google ele vai me salvar. O que que é isso em português? Vamos aí. Como eu ainda não sei o nome disso. Como é que é aquele negócio que a gente usa para pegar feijão? Sabe quando você vai pegar um feijão? Concha. Pode ser concha? Concha, não é? É tipo uma concha, mas ele não é um chanca, a concha. Ele é uma concha, eu acho que é concha que a gente fala. Concha, pronto. Sruva é tipo uma concha. Tá? Que tem outra palavra que chama chanca, que é concha que você encontra na praia. Não é isso, é aquela concha de pegar e botar feijão no seu arroz. Pronto. Então, a boca dele tem esse formato como se fosse uma concha. Não é que eu estou usando essa palavra, mas eu não gosto dela. É como se fosse uma baciazinha. Vocês entenderam, né? Mas tá bom. Então é isso. Ele é um instrumento que a borda dele, a margem dele parece com uma shvatapatra, com uma folha, e a boca dele parece como se fosse uma conchinha. Não gostei mesmo. Não vou traduzir assim, não. Mas tá bom. Eu espero que vocês tenham, né? A gente está fazendo isso ao vivo, não tem muito para onde eu fugir. 36. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Shalaka Jamba Vaushtanam Kshare Gnaucha Prataktrayam Yunjat Sthulano Dirghanam. E aí ele parou aí. Tem um shalaka específico que você usa para fazer Kshara Agnau, Kshara ou Agni Karma, que é um tipo de terapia de uso de cauterização, cauterização química, Kshari, cauterização térmica, Agnau. Então, Kshara Agnau é um tipo de terapia de cauterização. E aí você tem o Shalaka específico para terapia de cauterização. Esse cara, Shalaka Jambavashtanam. Jambalvasta é o nome dele. Jambalvasta, ele é chamado assim porque ele é parecido com um jambu, que é uma fruta que a gente tem. Jambalvasta é o instrumento parecido com o jambu. Pelo menos é assim, né? O nome dele é esse. Então você tem um instrumento que é parecido com o jambu, quer dizer, a ponta, né, do instrumento é parecido com o jambu. Ahn, Ele é usado para fazer Kshara e Agni Karma. Chaprutaktrayam, tem três deles, né? Talvez respectivamente, né? Você vai usar eles para fazer Kshara, aplicação de cauterização química, ou Agni Karma, cauterização térmica. E eles são Yunjat
Stulanu Dirganam. Eles têm três espessuras diferentes. O primeiro deles é Stula, ele é grosso. O segundo deles é Anu, ele é pequenininho. E o terceiro deles é Dirgha, ele é longo. Então não é espessura, tem três formatos diferentes, é melhor dizer. Um deles é grosso, um deles é pequeno e um deles é longo. E eles servem para fazer Kshara Agni Karma, tá? Que são procedimentos específicos aí. Segundo, não, quarto do 36 e primeira metade do 37, ele diz o seguinte. Então ele falou: Yunjat Thulanu Dirghanam Shalaka Mantra Vardhmani Madhyordhva Dandam Cha Mule Chardendu Sannibham. Então agora a gente tem um outro Shalaka, que ele é um Shalakam Antravardhmani. Ele é usado em Antravardhma. Antravriddhi é como se fosse uma hérnia inguinal, tá? Então, Antravardhma, ele é usado para tratar Antravriddhi, né? Quando você tem vriddhi, o crescimento de Antra, dos seus intestinos. Então, o intestino, ele tá meio que pulando para fora do corpo da pessoa. A gente traduz isso, eu acho melhor, como hérnia inguinal, tá? Então, o... Calma que eu fiz alguma besteira aqui na tela. Não, tá tudo certo. Tá. Madhyo Urdhva Vrutta Dandam. Então, o danda dele, danda é o cabo principal dele, tá? O danda dele, ele pode ser vrutta, então ele tem uma forma redonda, no madhya, na metade do caminho dele. E urdhva, urdhva mule vardendu sanibham. Então, o mula dele, né, a base dele, é que pode ser a ponta dele também, porque, né, ele é um bastão, né? Ela parece um ardhendu, então ele parece uma meia-lua. Porque é isso, o meio dele é vrta, ele é redondinho, né? E o danda dele é o bastão, digamos assim. Então, o bastão dele é redondinho, com a parte do meio e a parte superior são redondinhas? Estou um pouco na dúvida de como é que é esse instrumento aqui, só de ler. Um pedaço dele, uma das pontas dele, ele é um ardendo, então ele é uma meia-lua, isso para mim tá claro. Agora, o danda dele é vrta, ele é redondinho, mas ele fala Madhya Urdhva. Madhya Urdhva Vrtadandam. Então, no Madhya e no Urdhva. Porque uma parte ele está chamando de Urdhva e a outra parte ele está chamando de Mula. Não sei se. Tem que fazer sentido, né? Então é isso. Pensa que é um bastão que numa ponta ele tem uma meia-lua. A ideia é essa. Não vamos perder tempo com isso, que a gente não vai usar esse negócio também na vida. Então, vamos lá. Segunda metade do 37 ele diz o seguinte. Kolasthidalatulyasya nasar shor buddhadahakrit. Legal, então esse agora vai ser usado no seu nariz. Nasa Arsha. Nasa é o seu nariz. Arsha são as hemorroidas. Nesse caso, você não tem hemorroidas no nariz, né? Mas você tem como se fosse uma. É como se fosse um Nasarbuda. É como se fosse um crescimento no nariz, um pólipo, talvez pudesse ser traduzido aqui. Nasa Arsha Arbuda Dahakrit. Né? Então você usa ele para Nasa Arsha, que é o pólipo. Nasarbuda, que é um tumor ou um crescimento no seu nariz, tá? Então, esse shalaka, ele é kolasti dalatulyasya. Então, o asya dele, a ponta dele, parece um kolastidaha. Então, ele é o favo do jujubi, que é uma planta específica que tem aqui. Tá? Enfim, é um formato que só você botando no Google aí, de repente você encontra, para você entender o que que é. Ele é usado para Dharra, para você fazer cauterização, né? Dharra Krut, então para fazer a cauterização de Nasa Arsha e Nasa Arbuda.
que são os pólipos e os tumores das narinas. Tá? Vamos mais um pouquinho ou você já todo mundo morreu? Espero que não, né? Vocês estão aí comigo, né? Então vamos lá, mais um. Ashtangula Nimra Mukhastisrah Ksharaushadakrame Kanini Madhya Manami Nakha Mana Samairmukhaihi. Então, esse cara aqui agora, do Shloka número 38, na verdade, não é um cara, são três caras diferentes. Então, são três chalacas, os três são Ashtangular, então olha o plural aí, né? Ashtangular significa mais de dois, não é Ashtangulau. Se fosse Ashtangulau, a gente saberia que são dois carinhas. Como não, né? A conjugação nominal eu já sei que são mais de dois. E aí tá claro que são três. Eles têm 8 centímetros mais ou menos de tamanho, tá? Nimramukastisraha. Então, Nimamukha, ele tem a boca dele é Nimra, né? Ela é como fala isso? Côncava. Ela tem uma entradinha assim, né? Ela é côncava. E ela é feita para Kshara Aushadha Krame. Tá? Então, de novo, ela é usada para aplicação de cauterização química, especificamente, quando você bota um Kshara, né? Algum álcali para queimar. Kanini Madhya Mana Mina Kamana Samair Mukaihi. Então, tudo isso para falar do Mukaihi, né? É um Trutya Vibhakti Bahuvachan, né? O Mukha dele, a ponta dele, parece o Naka. Naka é a unha de Kanini, né? Do seu mindinho. Então, Kanini Madhyam na Minaka. Essas são as palavras todas. Naka é a unha. Canine é o seu dedo mindinho. Então você vai medir a sua unha do seu dedo mindinho, a sua unha do seu madhya, o seu dedo, deixa eu marcar, o seu dedo médio e a unha do seu anami, que é o seu dedo do anel, anelar. Então, a unha do tamanho da unha do dedo mindinho, o tamanho da unha do dedo médio, o tamanho da unha do dedo anelar, tá? Essa é a medida, é o tamanho é o aspecto da boca desses três chalacas. Por isso eu sei que são três, porque ele bota três dedos diferentes, tá? E eles são usados então para aplicação de cauterização. Dependendo da quantidade, você vai ter uma unha um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Mas você vê que é muito pouca quantidade, né? Que a gente aplica. Pelo tamanho do yantra, você vê a quantidade. Eu quero ir só mais esse aqui, e aí a gente para por hoje, porque ele tá meio que encerrando um. Ele tá encerrando um tópico. Pausa. E aí a gente vai entrar num outro tópico depois. Aí ele vai fazer uma lista e acabou. Eu acho que na próxima leitura, sem querer fazer promessas, só acho que na próxima leitura a gente termina esse capítulo. Olha só. Aí depois começa um bem parecido com esse. Mas tudo bem. Segunda metade, então. Não, primeira metade, então, do 39, ele diz assim: Swam swa muktani yantrani merha shuddhyanjanadishu. Então, esse aqui, ele vai incomodar, porque ele é um yantra que ele é feito para fazer medha shuddhi. Medha é o pênis, shuddhi é limpar. Então, ele é um yantra para limpeza do pênis, para higienização do pênis. E Anjana. E também para você passar alguma coisa nos seus olhos, né? Para aplicação de Anjana. A gente já viu o capítulo inteiro de Anjana, tá? Só que eles aqui, Swam, Uktani Yantrani, eles são descritos no contexto lá deles, no capítulo lá deles. Então, no capítulo de Anjana, eu expliquei para você o Shalaka de Anjana. No capítulo das doenças de Medra, eu vou te falar como é que é o Shalaka de Medra, tá? Mas você pensa que é um bastãozinho que você coloca dentro da uretra.
Deve ser um nível de desconforto bem interessante. Belezoca, então, vamos parar aqui. E aí, na nossa leitura da semana que vem, a gente tem alguns esloquinhos aí e terminamos. As glórias de Danvantari. Não tem muita coisa pela frente. Maravilha, eu vou parar de dividir minha tela para ver a carinha de vocês, suas nerds. Tem alguma dúvida? Eu vi que tem um comentário só no chat. Côncavo, obrigado, Glauco. Desculpa, gente, eu fico com um monte de coisa traduzindo na minha cabeça. Às vezes eu demoro horrores, né, para lembrar. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente se vê quarta-feira da semana que vem, então, para a gente continuar e, se tudo der certo, terminar isso aqui. Um beijo para vocês e até lá. Então, tchau, tchau. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasartana sheshan Autsukya moharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai Bhishajam sadhu vrittanam bhadramagamashaalinam Abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam